tem a fazer. Jorge, aqui à sua direita, aqui ao fundo. Direita. Aqui. No ano passado, o senhor falava até da importância do Campeonato Brasileiro em relação a outras competições, pela dificuldade, mas aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade a respeito dos campeonatos estaduais, uma tradição muito forte, né? Como o senhor observa esse Campeonato Carioca? Acrescenta no seu currículo? Há uma obsessão também, um objetivo para 2020, conseguir esse título inédito na carreira? Bom, é cultural, eu tenho que respeitar o que é os campeonatos estaduais no Brasil. É cultural, é de muitos anos e, portanto, eles têm que se manter porque eles também têm coisas muito boas. Ajuda a formar jogadores, porque o campeonato estadual ajuda a formar jogadores. Há uma forma de tu poderes projetar também mais equipas e por projetares mais equipas vais projetando mais jogadores. É um campeonato que é cultural e tudo o que é cultural faz parte do desporto brasileiro e eu tenho que saber respeitar isso, mas respondendo à sua pergunta, se o Flamengo ganhar o campeonato estadual, se isto aumenta o meu currículo, no Brasil, sim. Fora do Brasil, zero. E, portanto, vou respeitar este estadual porque é uma prova de coração do povo brasileiro. Portanto, eu tenho que o respeitar. Mister aqui. João Machado, Rádio Opinião. Quando o senhor chegou ao Flamengo, na coletiva, eu falei com o senhor sobre o imediatismo que se tem em relação ao trabalho dos treinadores aqui no Brasil. O treinador tem que chegar e já chegar vencendo, porque senão é cobrado e rapidamente é demitido. Agora o senhor está numa situação diferente. O senhor fez um excelente trabalho em 2019 e em 2020, de alguma maneira, também vai ser cobrado para dar continuidade a esse bom trabalho. Nesse sentido, qual é a preparação? O que o senhor vem fazendo também para lidar com essas questões e com essas pressões que o senhor vai ter dos adversários dentro do clube e uma série de outras situações? É verdade que o preço do sucesso, que é o caso, não é? O preço do sucesso traz-te cada vez mais responsabilidade. E os teus objetivos começam a ser mais difíceis porque tu tiveste sucesso na época anterior. Mas isso não é um problema, na minha opinião, difícil. É um problema vantajoso. Vantajoso porquê? Porque tens que superar tu e a tua equipa, neste caso, o Flamengo, para fazeres melhor daquilo que fizeste. E nós temos uma época para fazer muito melhor que o que fizemos. Há mais competições e, portanto, sendo, como vocês sabem e muito bem, há prioridades que são as mais importantes, ninguém tem dúvida, não é? Do Brasileirão, se a gente nomear aqui, não é? As três competições mais importantes daquela organização do futebol brasileiro, é o Brasileirão, o Libertadores e o Campeonato do Mundo. Ninguém venha com outras tretas, porque esta é a verdade. Não é? Agora não deixa de ser verdade que as outras também são importantes. E como esta equipa está a ser trabalhada por cada competição ter um objetivo de ganhar, essa questão para nós é um desafio. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, o adversário mais difícil este ano do Flamengo vai exatamente ser o Flamengo, porque tem que fazer melhor que o que fez ano passado. Boa noite, Jorge. Aqui é o Centro William Godoy. Seguindo essa linha do cultural, mas dentro de campo, há uma lógica agora no futebol brasileiro, uma tendência das equipes jogarem com 4-2-3-1. E até passando no futebol de hoje, na partida de hoje do Flamengo, o seu estilo de jogo é uma característica completamente diferente. Ofensivamente, utiliza 2 atacantes e, em alguns momentos, 3.
Gostaria de saber se a tua reflexão sobre o futebol brasileiro houve um desaprendimento da linha defensiva dos adversários a marcarem 2 atacantes, o Flamengo jogando no 4-4-2, eles encontram mais dificuldades por ter se habituado a enfrentar adversários que jogam no 4-2-3-1? É uma pergunta interessante do ponto de vista tático. O sistema das equipas, cada equipa tem o seu sistema. Não há nenhum sistema, nenhum treinador pode dizer que o sistema dele é o melhor. O sistema dele tem muito a ver com a ideia de jogo que ele tem, e a partir daqui é que parte tudo para a organização defensiva e para a organização ofensiva. No Brasil, a maior parte das equipas jogavam num 4-3-3 e se calhar agora podem passar para outra ideia, para outro sistema de jogo, porque os seus treinadores já acham que isso serve melhor os interesses da equipa. Isso é a criatividade do treinador, isso é a beleza de tática do jogo e do treino, porque antes de haver jogo há treino. E eu acho, porque já me apercebi, que nós Flamengo, deixámos algumas ideias que este ano as equipas do futebol brasileiro vão ter. Não tenho dúvida nenhuma. Não sei se eu me expliquei o que é que eu quis dizer. Portanto, não digo que é copiar, que isto não é copiar, mas vão ter outras ideias, principalmente de jogo, quando estão a defender. Jesus, boa noite. Renato Sena, destaque. Hoje o Michael ele entrou pelo lado direito, entrou bem aberto pela ponta, e ano passado no Goiás ele fez um excelente campeonato jogando da esquerda para dentro. Você pretende aproveitá-lo na direita, como ele entrou hoje, ou fazendo as duas funções? Sim, ele joga tanto pela esquerda pela direita. Hoje jogou pela direita porque ele, ao jogar pela esquerda, o pé direito jogava todos os seus cruzamentos, era sempre por dentro, como nós costumamos a dizer, e uma vez que eu tinha tanto o Bruno Henrique e o Pedro a jogar mais no corredor central, caído no lado esquerdo, era mais importante ele estar pela direita, porque eu sabia que ia começar a haver muito cruzamento do lado dele, e o Bruno Henrique e o Pedro, como são dois jogadores, como vocês sabem, fortes por cima, e portanto isto daria vantagem à equipa sempre que o Michael entrasse no jogo. Se calhar no outro jogo vai ser ao contrário, vai jogar mais pelo lado esquerdo, mas hoje, face à forma como nós tínhamos a nossa equipa dentro da área, e também sabendo que ele é um jogador que chega com facilidade à linha, hoje entendi que ele era mais perigoso pela direita que pela esquerda. Jorge, aqui, boa noite. Você disse anteriormente que essa partida de hoje serviu como um treino para você. Nesse treino de hoje, o que você não gostou, o que você pretende mudar na equipe? E outra pergunta é sobre o Lázaro, o jovem jogador que acabou de ser efetivado. Queria saber como que você pretende utilizá-lo na equipe. Lázaro e outros jogadores que fizeram, Lázaro não fez, fizeram o princípio desta Taça Guanabara, mostraram que tem muito futuro e, portanto, tem o seu tempo, o seu espaço para entrarem na equipa profissional do Flamengo e também para demonstrarem todas as suas capacidades. O Lázaro está a dar os primeiros passos, ainda tem muitos passos para caminhar, porque hoje não é fácil, não é fácil qualquer jogador fazer parte desta estrutura do que o Flamengo hoje está a montar. E o Lázaro é um desses jovens que vai acrescentar, como o Igor, como o Ramon, como o Vinícius. Falta-me aqui um. E, portanto, são jovens que vão cada vez evoluir mais, aprendendo mais,
a trabalhar com colegas que neste momento têm um futebol mais superior que eles. Boa noite, Jorge. Diogo Dantas, do Globo. Como é que você pretende, em meio à pré-época aí, né, jogos que estão sendo usados como treinos, resolver essa situação de renovação que o Flamengo já sinalizou positivamente, que acha que vai dar tudo certo, mas há um momento ideal para que se converse isso antes das decisões, antes dos jogos mais importantes do começo do ano? Mas, não, renovação de quem? Nós temos... Eu, na minha chegada, disse exatamente o que vou dizer agora, vou-me repetir. Quando saí, neste caso foi do Qatar, onde fizemos o último jogo, como vocês sabem, não é? O Liverpool, estava estabelecido entre o Presidente, eu, Bruno Spengel, Marcos Braz, e muito antes de ser a decisão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o foco era a conquista destes 3 títulos: Brasileirão, Libertadores e o Campeonato do Mundo. E depois nós íamos ajustar, íamos conversar. Cheguei há uma semana e, portanto, houve prioridades que eu acho que são tão importantes ou mais importantes, que foi o caso do Gabigol, foi o caso do Pablo Marim, 6 meses, não é? Que foi vendido não sei por quantas vezes mais que aquilo que custou. E, portanto, também a contratação logo, eu aqui tiro o chapéu à administração, aos diretores do Flamengo, como processaram a venda do Pablo Marim, e a seguir no outro dia tinha o jogador que eu queria. Isto só demonstra um trabalho de grande qualidade da estrutura do Flamengo, e, portanto, o momento certo, a altura certa, as coisas vão dar certas também. Oi, mister. Sérgio Lobo, Sport TV. Queria saber do senhor, dentro daquela situação cultural que é o Campeonato Carioca, foi a sua primeira vez, né? Foi a sua estreia no campeonato comandando a equipe, e o campeonato tem uma peculiaridade, que é exatamente o que se chama de a parada para a reidratação. A parada? Para a reidratação, que é o tempo técnico, né? Que é ali em torno dos 20 minutos. E não sei se foi uma impressão minha, mas na primeira parada técnica, que era um escanteio, e a equipe começou a desenvolver um bom futebol, ali estava perto de fazer um gol, teve a parada, e me pareceu lá de cima que o senhor se surpreendeu com aquele momento ali. Sim. O senhor estava esperando a parada técnica. Como é que o senhor vê a parada técnica, inclusive nesse momento, que é início de pré-temporada e tudo mais? Disse bem, fui surpreendido. Eu jogava que ela era feita por causa dos jogos quando tivesse muito calor, mas não, é mesmo a legislação, calor ou com sol, ou sem sol, com chuva neste caso. Ela é efetuada e deu para corrigir naquele momento algumas situações que foram importantes, porque estávamos a ter alguns jogadores muito atrás da linha da bola, quando tínhamos bola, e ia ganhar pouco espaço, e aí houve alguns jogadores que, estamos no princípio da época, temos 8 dias de treino, que começaram a posicionarem-se melhor, e começámos a ser um pouco mais agressivos quando chegamos às nossas zonas de decisão. Mas há outras modalidades que isso já existe, não é? E, portanto, no futebol nós também estamos adaptando a muitas outras variantes que vêm de outras modalidades. Se me perguntarem a mim se eu gosto, respondia de 2 maneiras. Se estiver numa equipa como o Flamengo, não gosto. Se estiver numa equipa pequena, gosto. Jorge Jesus, boa noite. Carlos Eduardo Mansur, do Globo. É evidente que é uma questão de primeiro treino ou de primeiro jogo, né?
mas eu me lembro que ano passado, quando o senhor chegou ao Flamengo, falava muito sobre a questão da adaptação do comportamento da linha defensiva, especialmente, até por ser um modelo um tanto contracultural no Brasil, de se adaptar a conceitos como bola coberta, bola descoberta, momento de adiantar, o momento de postura corporal, de recuar. Já sabes, a bola descoberta e bola coberta, parabéns. Aí eu tenho uma curiosidade sobre o jogo de hoje. A gente viu, pelo menos a impressão de cima, que muitas vezes você gesticulou muito com, especialmente os dois zagueiros. Exatamente. O fato de iniciar o ano com uma dupla de zaga que não era do ano passado, exige uma adaptação, uma atenção a isso, ou tem também a ver com o seu primeiro jogo e, às vezes, a pressão sobre o homem da bola que ia fazer esse lançamento também não era a mesma do auge de uma temporada? Sim. Esta terminologia da bola coberta e bola descoberta, muitos treinadores hoje já falam em todo o mundo, mas depois operacionalizar isto é que faz a diferença, não é? E o Gustavo está a trabalhar comigo há uma semana, tem alguns princípios ainda, não são os meus, eu como sou treinador, não é? E portanto vamos com o tempo corrigindo essa forma de olhar para o jogo quando ele está na ação defensiva, não é? E isso originou não só o gol do Rezende, mas antes disso eu já estava a os alertar, tanto para o Tuller como para o Gustavo, que eles estavam-se a posicionar mal em função ao ponta de lança. Mas isso é o nosso trabalho, e o Gustavo vai, de certeza, perceber qual é a nossa forma de defender mais rapidamente possível. Porque ele também tem valor para isso, é um jogador muito poderoso no jogo aéreo, tanto defensivo como ofensivamente, e agora vai perceber coletivamente como é que a equipa defende, porque isto é, na minha opinião, no Brasil os jogadores defensivamente conhecem só dois momentos do jogo, a bola e o jogador. Isso comigo não é muito curto,